Então, nessa ação penal 501.34.05.59, continuidade do depoimento do senhor Zivi Skornik. Senhor Zivi, o senhor mencionou também, em determinado momento, que o senhor teria ficado sabendo que os valores também seriam para o senhor Renato Duque. O senhor pode me esclarecer isso? Isso foi exatamente quando o Pedro Barusco saiu da Petrobras e já tinha saído também da SET. Ele foi me procurar no escritório e disse que tinha uma conta corrente comigo para ser algumas coisas que faltavam ainda da 51, 52, 58, 56, e esse valor estava na casa dos seus 14 milhões de dólares. Certo. E aí ele disse o seguinte: eu também tenho uma conta corrente com o senhor Renato Duque e queria que você me fizesse um favor. Me manda 2 milhões para minha conta, desses 14 que você está devendo, e os outros 12 milhões você paga diretamente ao Duque. Você procura o senhor Renato Duque e pague a ele esses 12 milhões. E como que isso se desdobrou? No caso do senhor Pedro Barusco, ele teve no meu escritório junto com uma gerente, senhora Angela Boni, do Banco Delta da Suíça, e abriu uma conta para ele, chamado, acho que Berkeley, e aonde foi depositado esse dinheiro para ele. A transferência da minha Deep Sea, que estava nos Estados Unidos, também Banco Delta, foi enviado para ele. E quando nós fomos fazer a transferência para o doutor Renato Duque, criou-se um impasse, porque na hora de abrir a conta ele era uma pessoa, segundo o banco, PEP, né? Certo. E aí a sugestão da Angela Boni, que era vice-presidente do banco, lá da Suíça, do Banco Delta, ela sugeriu que eu abrisse uma nova conta no meu nome e colocasse uma pessoa de confiança do Renato Duque como procurador, com amplos poderes. Isso foi feito colocando o nome do filho dele, o Daniel Duque, como meu procurador. E que conta que foi aberta? E a conta foi aberta, foi a Yorktown, lá na Suíça, com a dona Angela Boni, e aí houve a transferência dos 12 milhões. 12 milhões de dólares? Dólares, sim, senhor. Certo. E esse dinheiro daí foi sacado da conta? Como foi feito? Não sei, soube agora, depois do termo de colaboração que eu pedi os extratos, o dinheiro ainda estava na minha conta. E o procurador da conta é o filho do senhor Renato Duque? Sim, senhor. E algum outro empregado da Petrobras que houve alguma situação similar? Não, senhor. O senhor mencionou também que o senhor Pedro Barusco relatou ao senhor que parte dessa propina era dirigida ao Partido dos Trabalhadores? Sim, senhor. E como é que o senhor fez os repasses para o Partido dos Trabalhadores? Primeiro foi feita uma conta corrente com o senhor Vacari, que o Barusco me apresentou o senhor Vacari e disse que ele seria a pessoa que faria a coordenação desses recebimentos da Keppel para ele. Certo. Isso foi ainda no âmbito da P56? Começou na 56. Tá. Eu não me lembro da 51, 52, o Raul Schmidt comentar absolutamente nada sobre o partido. Tá. E esse encontro, o senhor teve encontro pessoal direto com o senhor Vacari? Algumas vezes. Ou no meu escritório, ou no hotel onde ele ficava. E como é que foi feita essa conta corrente? Essa conta corrente foi feita e foi sendo paga a pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil. No exterior ou no Brasil? Nos dois. Por exemplo, no exterior? No exterior, posso mencionar os nomes todos, foi uma das pessoas foi o senhor Cláudio Mente. E a outra foi a senhora Mônica, a esposa do senhor João Santana. E no Brasil, como é que o senhor fazia pagamentos a terceiros? Fazia pagamentos a terceiras. Uma delas é uma empresa chamada Zama. Isso tudo era repassado pelo senhor João Vacari? Isso era tudo autorizado pelo senhor João Vacari.
Tá. E como ele comunicava-se com o senhor? Houve a reunião presencial, sempre como reunião presencial. Alguma outra pessoa além do senhor e ele participavam das reuniões? Na 56, como foi feito doações legais da propina, teve a participação do senhor Frederic Delormel, que é o presidente da Tecnip. Ele é que organizou como fazer esses pagamentos, essas doações legais ao partido, baseado na propina de 0,5 da P56. Então também houve transferência mediante doações eleitorais registradas, isso? Sim, senhor. Isso só na P56, que eu me recorde. A maior parte foi repassado, então, de uma outra forma? O restante era repassado ou através dessa Zama, ou através do senhor Cláudio Mente, ou através de 2 políticos. Vamos aqui voltar a ficar mais restrito aqui ao objeto específico. Os pagamentos, o senhor mencionou a senhora Mônica Moura. O senhor pode me esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento? Numa das visitas que o senhor Vacari teve no meu escritório, disse que dentro dessa conta corrente ele tinha que fazer uns pagamentos para o seu João Santana e Mônica Moura, e que a senhora Mônica Moura iria me procurar. Isso foi aproximadamente quando? Isso foi durante o período da Sete. Então, da Sete Brasil? Sete Brasil. Uhum. Todos os dois foi durante esse período da Sete Brasil. Aí a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório e combinamos que o valor era de 5 milhões de dólares, que o Vacari tinha autorizado, e eu disse que não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez, porque o que ele tinha de saldo dos contratos da Petrobras, mais o que eu já tinha recebido da Sete, não eram suficientes, então teria que pagar em algumas parcelas. Aí ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares. E como o senhor fez o pagamento? E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa chamada Shellbill, acho. Eu tinha 2 opções, e aí eu optei pela Shellbill, acho que era em US dólar. O pagamento ficava mais fácil do que pagar em euro. E como é que foi o conteúdo da conversa com a senhora Mônica Moura? Não, ela simplesmente foi conversa muito curta e grossa. Chegou no meu escritório e disse, eu vim aqui a mando do senhor Vacari, eu disse, eu já estou sabendo, e eu gostaria de acertar com o senhor o pagamento. Aí foi aí que eu comentei que eu não poderia pagar de uma vez e queria pagar em 10 prestações de 500 mil, que eu acabei pagando só 9. Foi, eu acho que até novembro de 2014. Tá. Mas ela nunca me comentou qual era a razão por que ela tinha que receber esses 5 milhões. Simplesmente, tanto o Vacari quanto a dona Mônica Moura simplesmente disseram, um disse você tem que pagar e outro disse eu vim receber. E esses pagamentos o senhor abatia daquela conta corrente da propina, é isso? Sim, senhor. E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi, abrangia tanto os contratos da Petrobras como o contrato da Sete Brasil? Sim, senhor. E nesse caso o senhor disse explicitamente à senhora Mônica que o crédito que eles tinham não era suficiente? Não disse não. Simplesmente ela já veio instruída pelo seu Vacari, sabendo que não ia receber de uma vez. E foi aceito. E o senhor mencionou a ela ou falou com ela sobre a origem desses valores, esses créditos? Não comentei, não. Ela também não perguntou. Ela foi dizendo que tinha recebido uma orientação do senhor João Vacari? Sim, senhor. E foi mencionado contratos da Petrobras ou da Sete Brasil? Com o Vacari, sim. Tá, com a senhora Mônica Moura. Mônica Moura, não. O senhor teve contato com o senhor João Santana? Só fui conhecer ele na prisão. Umas questões aqui adicionais.
Então o senhor já mencionou rapidamente, mas essa conta, o senhor usou essa conta Deep Sea Oil. Sim, senhor. Tá, essa Deep Sea Oil, a fonte de recurso delas, pelo que eu tenho aqui, era Keppel FELS mesmo. Total. Tá. E Foram os contratos da P66, P69, foram contratos já feitos já na gestão da dona Graça Foster, já o Dr. Duque estava fora, Barusco estava fora, e também sobre os valores da SET. Esses valores que o senhor mencionou de 1% ou 0,9%, isso não ficava nada com o senhor? Eu mencionei 0,6. Ah, 0,6 e 0,6, 0,7. O 0,9 aí eu ficava com a diferença, quer dizer, eu e o meu parceiro que era a Copete, na 51 e 52. Tá. Que era a minha comissão. Certo. O senhor ficava com a diferença, então, entre o 0,6 e... No caso da 52 foi 0,9 Tá. e no caso da 57 foi 1%. Então eu ficava de 0,6 para 0,9, 0,3%, e de 1% contra 0,7, também 0,3%. Então o senhor recebia a comissão com base nos contratos e o senhor repassava a parte da propina? Da propina, sim, senhor. Tá. E esses valores que o senhor recebia na DPC eram da sua comissão também? Ou Também era... da minha comissão. Depois uma outra conta aqui referida, o senhor também já mencionou, é de passagem, a Liminar, a SETS. Limar, isso. Sim, senhor. Essa também era do senhor? Também foi. Ainda é minha. Foi identificado aqui dessa Liminar depósitos, transferências que o senhor teria feito de 763 mil dólares, né? Aproximadamente, para contas do senhor Pedro Barusco. E depois também um depósito na conta Berkeley, que o senhor mencionou, que também seria do senhor Pedro Barusco, de cerca de $1 milhão. Mas os valores que o senhor transferiu... Mas da Limar ou da Dipsy? Não, eu não me lembro de ter mandado alguma coisa da Limar para Berkeley. Não, aqui não está identificado o não, depositante. Eu posso estar enganado. Não está identificado o depositante. Liminar eu tenho um depósito de 318 mil na conta Aquarius, que seria do senhor Pedro Barusco. Desconheço. Eu realmente não lembro dessa conta. Mas a indagação ao senhor aqui, somando os valores que eu tenho aqui registrados no processo, dá em torno de 1.800.000 de pagamentos comprovados de suas contas para a conta do senhor Pedro Barusco. Mas os valores foram maiores do que isso? Foram maiores do que isso. Uma vez eu tendo os extratos bancários, eu posso identificar com o seu pessoal conta por conta. E valores também. Consta também na denúncia a identificação de um depósito de 80 mil, uma transferência da conta Limnar para a conta de base Assets, que seria do senhor Eduardo Musa. O senhor saberia esclarecer isso aí é sobre a comissão que ele pediu para o OSX1. Ele, na época, trabalhava para o OSX e estava uma disputa entre a Jurong e a Keppel, Shipyard, não, a Keppel FELS, para fazer uma reforma também no FPSO da BW, uma empresa norueguesa que estava fazendo o gerenciamento dessa obra. E aí eu paguei para ele essa comissão, como também tem outros valores pagos que eu posso identificar mais tarde, sobre o OSX-2, que é um outro navio que eu também paguei para ele uma comissão. Então isso aí não era propina da Petrobras? Não, senhor. Nunca tive conversa com o senhor Eduardo Musa na Petrobras, nem na SET. Porque ele já chegou na SET depois que o Barusco tinha saído já e os acertos já tinham sido feitos. Uma referência a algumas outras offshores, Bay Island Corporation, também é do senhor? Bay Island é uma que está no Banco Central, está registrada lá no Banco Central. Windsor Ventures? Essa também é uma conta minha offshore que está no Banco Delta também. Na busca e apreensão que foram feitas nos seus endereços, sim, senhor,
foram encontrados alguns documentos. Pois não. Eu aqui me reporto aos documentos que estão mencionados no evento 1, arquivo memorando 2 do processo 504.62.71.52, que é conexo a esse, foram referidos nas decisões. Entre eles um bilhete aqui, vou mostrar ao senhor. Começa Svi/Bruno. Isso, da dona Mônica Moura. O senhor pode dar uma olhadinha? Pois não. Reconheço. O senhor recebeu esse bilhete, então? Recebi, sim, senhor. Também aqui um outro anotação manuscrita. Empresa Shell Bill S.A. com indicação de uma conta. Acho que 2 contas, Duas não? contas, né? É isso mesmo. Também reconheço. Foi o que eu mandei para da conta dos Estados Unidos. Exatamente para evitar o problema do conversão de euro ou alguma coisa assim. E foi na ocasião mandado um contrato também, um modelo de contrato ao senhor, todo rabiscado aqui, entre a Shell Bill e uma empresa que o nome está rabiscado. Isso mesmo. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias que o senhor recebeu essa documentação? Isso aí foi baseado na solicitação do Banco Delta para fazer os pagamentos, que já estava, a compliance do banco já estava bastante evoluída nessa altura. Aí eles falaram que só poderiam pagar mediante um contrato. Certo. E aí foi feito esse contrato, digamos, fake, para poder justificar o banco. O banco aceitou e começou a serem feitas remessas. Tá. Mas quem que lhe enviou esse bilhete? Quem que lhe enviou essa conta? A dona Mônica Moura. E foi feito o contrato que eu lhe mostrei aqui, é um contrato que tem o nome riscado, que em princípio seria com a Cleanfeld, que teria sido enviado de modelo para a realização de um contrato entre a Shell Bill e alguma empresa do senhor. Foi feito um contrato? Cleanfeld eu não conheço que empresa é essa. Tá. Mas foi feito o contrato para justificar os depósitos da conta Shell Bill? Com a Deep Sea. Deep Sea, sim, e o que dizia esse contrato? É exatamente o que está onde está rabiscado, eu coloquei o nome da Deep Sea. Tá. E então o conteúdo desse contrato não correspondia à verdade? Não, senhor. Não houve serviço nenhum. O senhor mencionou que o senhor teve essa visita da senhora Mônica Moura. O senhor encontrou ela em outras oportunidades? 2 vezes no meu escritório, somente. 2 vezes? É. O senhor mencionou que é da primeira vez, o senhor pode me esclarecer essa segunda? A primeira vez foi a conversa sobre como seria o pagamento, e na segunda vez, como é que teria, já que o banco não tinha autorizado fazer os pagamentos direto, só via fax, teria que ter um banco aí. A segunda vez foi baseado que ela teria que preparar um contrato para a gente poder fazer as remessas. Foi também no seu escritório? Sim, senhor. E em algum momento houve alguma indagação da parte dela do que eram esses pagamentos? Não, senhor. Algum comentário sobre a origem desses valores? Também não. Alguma preocupação externada por ela quanto ao recebimento desses valores? Nenhuma. Ela chegou a indagar o senhor, por exemplo, se isso não se tratava de propinas em contratos? Não fez pergunta nenhuma, doutor. O senhor fez algum esclarecimento por sua conta? Também. Em princípio são essas as questões do juízo. Talvez eu faça algumas questões complementares. Sim, senhor. Mas eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Sr. Zivi. Boa tarde, doutora. Sr. Zivi, o senhor mencionou que o senhor fez alguns pagamentos de propina em favor do senhor Pedro Barusco, Renato Duque, para o Partido dos Trabalhadores, e que esses valores teriam tido a anuência da empresa Keppel FELS. Sim, senhora. O senhor tem, pelo que eu observei, o senhor tinha um contrato com a Eagle e também tinha um contrato por essas empresas do exterior, a Deep Sea, um contrato de representação. Isso. Como que era operacionalizado esse repasse dos valores que seriam utilizados para pagamento de propina? Por que esses 2 contratos diferenciados? O contrato que é feito no Brasil, ele foi feito
exatamente para fazer frente aos pagamentos dos meus serviços habituais dentro da Keppel, para cada contrato que era obtido. Uhum. E os contratos que eram feitos no exterior, com a Keppel do exterior, e pagos na minha conta, que eu chamo de conta de passagem, era exatamente... Que é essa Dipsy, a Windsor, a Limar, tá. a Firecon, elas serviam de passagem exatamente para poder ficar com uma parte que eles sabiam que era a minha comissão e o resto como propina para pagar os agentes públicos. Tá certo. E, bom, o senhor, de conhecimento público, houve uma busca na residência do senhor, 2014, se eu não me engano, né? 14. Foi em fevereiro de 14. Fevereiro de 14, e depois o senhor veio a ser preso. Como que ficou sua relação na Keppel-FELS? O senhor, até pergunto até hoje, como que está a sua relação na Keppel-FELS? O contrato com a Keppel-FELS até hoje não foi encerrado, não recebi nenhuma comunicação. Meu escritório está lá dentro da Keppel-FELS, fechado, sem ninguém entrar, acho eu, né? Ninguém da Keppel entre. E fiquei indo à Keppel desde a coercitiva até a véspera de ser preso. Eu fui preso na segunda-feira, 22 de fevereiro, e na sexta-feira anterior ainda estive em reuniões lá na Keppel. E o relacionamento com a Keppel-FELS durante esse período, como é que foi? Sempre muito, muito bom. Eu conheço o pessoal da Keppel-FELS, eles cresceram comigo desde 1988, quando eu comecei a trabalhar com a Keppel-FELS, na época que eu trabalhava na Odebrecht. Então, tá certo. E... bom, falando com relação agora especificamente a esse valor que... essa transferência que o senhor fez para a senhora Mônica Moura. Sim, senhora. O senhor mencionou que ela teria ido ao seu escritório para fazer a reunião com o senhor, certo? A primeira vez para acertar os pagamentos, para saber que seriam 10 dias. Certo. O escritório que ela foi esse escritório do senhor dentro da Keppel-FELS? Todas as duas reuniões. Tá, como o senhor Vacari também teve algumas reuniões comigo lá no escritório dentro da Keppel-FELS também. Tá certo. Então tá bom. Obrigado. Sem mais perguntas. Sim, senhora. Eu normalmente deixo por último a defesa do próprio acusado, tá? Então, nessa linha, eu indago aos defesas dos demais. Defesa de Pedro Barusco, tem perguntas? Sim, perguntas. Defesa de João Vacari, tem pergunta? Sim, perguntas. De João Carlos Ferraz? Sim, perguntas. De Eduardo Musa? Também sim, perguntas. De Mônica Moura? Sim, perguntas. E de João Santana? Sem perguntas. Alguns esclarecimentos adicionais aqui. Desculpe, perdão. A defesa do próprio acusado. Seu Zivi, nós gostaríamos de saber como é que funciona nesse ramo de representação feito para estaleiros a remuneração de representantes como o senhor. Ela depende do contrato, é exatamente o valor da comissão, sempre quanto maior o contrato, menor é o valor o percentual de comissão, porque os valores de contratação são bastante volumosos. E é feito cascata. E no meu contrato, que eu acho que a Procuradoria deve ter da Eagle, mostra que existe até um limite, tantos por cento, depois de 100 milhões vai reduzindo até chegar valores acima de, não me lembro se é 500 milhões, alguma coisa, cai para 0,5%. O senhor pode descrever com um pouco mais de detalhes, o senhor já foi indagado pelo juízo a respeito de qual era exatamente o seu trabalho junto à Keppel, que tipo de serviço o senhor prestava, o senhor visitava obras? Como eu disse para o senhor juiz, eu cheguei aí 5 vezes por ano a Singapura para acompanhar a obra, para ter reuniões. Eu era o único representante mundial da Keppel que participava das reuniões internas de estratégias de mercado na Keppel. Eu era o único
são 22 estaleiros que a Keppel tem, e são 22 representantes. Eu era o único que ia lá para essas reuniões para discutir quanto investir no estaleiro, ou não investe esse ano porque não vai ter obra, investe em outro estaleiro, sempre essa forma, além de acompanhar as obras tanto na parte técnica como comercial, jurídica e financeira. Também na Petrobras esse tipo de serviço era prestado, o senhor visitava? Tinha contato com o pessoal técnico? Financeiro, jurídico, técnico, todos eles da Petrobras. Sobre sobre a P51, P52, P56, 58, 7, o senhor teve um trabalho técnico também relativo a isso? Muito. O serviço foi efetivamente prestado em relação a isso. E a remuneração? Inclusive deve ter, não sei se a Procuradoria tem, o Ministério tem, algumas minutas de reunião entre a Petrobras e a Keppel que eu assinava como representante da Keppel, trazendo gente técnica, ou o seu assunto era técnico, ou se o assunto era jurídico, eu normalmente liderava essas reuniões. E em relação a esse trabalho técnico que o senhor prestava, o senhor recebia uma remuneração lícita aqui no Brasil e também no exterior? E no exterior também. E emprestava também a sua conta para a Keppel fazer pagamento? Eu falei que ela servia como repasse para poder pagar as propinas das pessoas que exigiam. E na estrutura da Keppel, o senhor tinha autonomia? O senhor reportou aqui que fez pagamentos indevidos a funcionários públicos. O senhor tinha autonomia para isso ou o senhor reportava isso a funcionários? A única autonomia que eu tinha é que depois do acerto da propina, principalmente com o partido, a Keppel deixava o meu critério, sabendo que era o senhor Vaccari, de acertar com o senhor Vaccari a quem eu deveria pagar. Tá. Isso eles não se interferiam. E quem exatamente da Keppel? O senhor mencionou algumas pessoas. Vem vários. Começou com Tae Kim Ho, que foi o primeiro CEO, hoje é o Casey Koch, também com o senhor Y.Y. Shaw, que hoje é o CEO da Keppel Offshore Marine, que engloba todas as empresas Keppel FELS, o senhor Sibichu, que é o ex-CEO, e o Sherman, que é o Mr. Tong, lá de Singapura. O jurídico da Keppel revisava os contratos, senhor Zivi? Revisava os contratos da Petrobras, revisava os meus contratos, revisava as cartas que eram enviadas para a Petrobras para discussões técnicas, inclusive comerciais, para aditivos, e os contratos que eu fazia lá fora eram entregues pelo departamento jurídico da Keppel do Brasil para mim, para eu poder assinar, e eles lá davam aquele carimbo de departamento jurídico. A diretora jurídica da Keppel no Brasil? É a doutora Karina Stoff Mendonça. Sem perguntas, Excelência. Obrigada. Obrigada, senhor. Interrompeu o áudio, mas eu tenho umas questões adicionais ainda.